Hebreus capítulo 10, versos 12 e 13, diz assim: Mas este homem, Cristo, ofereceu um só sacrifício pelos pecados, perpetuamente, e se assentou, notem, à direita de Deus. Daí em diante. Olha só, nós temos que gravar essas expressões. Ele se assentou à direita. A partir do momento que ele sentou à direita, daí em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Vamos compreender então esse texto? Ali menciona que Cristo, na ressurreição, ele sentou-se à direita de Deus. Ou seja, ele não sentou no trono, à direita, de uma espécie de uma submissão, aguardando algo que iria acontecer. Exato. Então Cristo assentou-se à direita de Deus, esperando o quê? O poder do reino. Pois Deus já havia prometido a Jesus Cristo que ele seria o rei do seu reino. O reino é de Deus, ele é do Criador, do Todo-Poderoso. Mas Cristo usaria esse reino dado por Deus para cumprir um propósito divino. Nós vamos falar nos próximos vídeos sobre o que é esse propósito divino. Mas o ponto é, ele sentou à direita. A partir de então, ele estaria esperando receber esse poder do reino para começar a agir, para começar a atuar. E no momento em que ele começasse a atuar como o rei desse reino de Deus, para onde ele havia sido ressuscitado, o que é que ele faria? Ele colocaria os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa expressão, escabelo, se você observar no texto que Paulo cita, escabelo é um banquinho que normalmente as pessoas colocam numa sala, por exemplo, para colocar os pés sobre esse banco. A expressão estar debaixo dos pés significa total poder e significa também que ele estaria atuando e que todos os seus inimigos estariam sob o seu controle, debaixo dos seus pés. Uma ilustração. Já aconteceu de alguém dizer para você assim? Olha, você está nas minhas mãos. O que significa essa expressão? Que você tem total controle sobre essa pessoa. Quando Cristo sentou-se à direita, e daí em diante ele ia esperar, aguardar um tempo específico para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, significa que quando chegasse esse momento, os seus inimigos estariam sob o controle de Cristo Jesus, Rei do Reino de Deus. Então, vamos imaginar aqui. Nós estamos no ano 33, era comum. Foi o ano em que Cristo morreu e foi ressuscitado aos céus. Dali em diante, desse ano 33 em diante, ano 33 em diante, ele ia esperar, aguardar um período de tempo. Quanto de tempo? Que período de tempo ele iria aguardar até receber o poder do reino? Nós faremos um vídeo específico explicando sobre esse assunto. Mas quando chegou esse tempo tão aguardado por Cristo Jesus? Veja o que diz Revelação, o Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que é um texto que está aí no vídeo. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Bem, vamos fazer uma pausa aqui. Tocar a trombeta significa um anúncio de algo, algo muito importante, que deve ser anunciado para que as pessoas realmente saibam do que está acontecendo. Em Revelação fala do toque de 7 trombetas, e essa sétima é a mais importante. E veja o que diz. E houve vozes altas no céu dizendo: o reino do mundo tornou-se reino, notem, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele, Cristo, reinará para todo sempre. Notaram? O toque dessa sétima trombeta, registrado no livro de Apocalipse,
É um toque em que anuncia um momento histórico, um momento muito aguardado. Que momento? O Cristo receber o reino, o poder desse reino, que ele ficou esperando desde que foi ressuscitado aos céus. Nós podemos notar dessa gravura ao lado. Isso apenas uma ilustração artística, mostrando Cristo se apresentando diante de Deus. Observem. E ele está aí sendo visto pelos anjos, pelo seu exército. E agora, é como se ele estivesse recebendo de Deus a autoridade para agir, para cumprir o propósito divino de Deus. Mas no momento em que Cristo recebeu esse poder, o que você acha que ele fez? Acha que ele ficou sentado no trono? Lembra que ele sentou à direita. Agora ele vai assumir o trono de Deus. Não no sentido que ele agora, a partir desse momento, Deus, ele está tomando o local, o reinado de Deus. Não. O próprio Criador está permitindo que ele atue como rei em seu nome. Agindo como rei em seu nome. E no momento em que ele recebeu esse poder, esse reino, veja o que diz em Revelação no Apocalipse, capítulo 12, versículos do 7 ao 10. Diz assim: E rompeu uma guerra no céu, Miguel, Cristo Jesus. Depois nós vamos explicar assuntos mais à frente, vídeos mais à frente, que provam que Miguel, o arcanjo Miguel, é Jesus Cristo. E rompeu uma guerra no céu, Miguel Cristo, e os seus anjos batalhavam com o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Vamos fazer uma pausa aqui. Esse texto mostra que houve uma guerra literal no céu. As forças do bem e as forças do mal. O exército de Cristo e o exército do dragão. Olha que interessante. Mostrando que Cristo, como o rei do reino de Deus, assim como ele tem um exército, Satanás também tem um exército. Mas veja o que diz. Mas ele não prevaleceu, o exército de Satanás. Nem se achou mais lugar para eles no céu. E assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. E ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Observaram? Quando Cristo recebeu o poder do reino, ele não ficou sem atuar. Embora, quando Cristo recebeu esse poder do reino, ninguém na terra viu. Nenhum ser humano viu isso. Por que nenhum ser humano viu? Porque o texto que nós vimos antes, que o reino de Deus vem de uma maneira não observável. Ele viria invisível. Por isso que quando Cristo ganhou o poder do reino, e ele expulsou Satanás, o diabo, para a terra, ninguém viu isso. Isso tudo aconteceu de maneira espiritual. Mas esses anjos, eles foram lançados para a terra literalmente. Mas então, como é que eu posso confiar realmente se o reino está atuando se eu não vi isso? Se nenhuma pessoa que viveu alguns anos atrás conseguiu ver esses anjos sendo expulsos. Primeiro, é que anjos, esses demônios, e Satanás, eles são anjos. E anjos não têm um corpo carnal como o nosso. Eles têm um corpo invisível, um corpo espiritual. Então não seria possível ver. Mas poderia-se notar, ver e entender. Sabe o quê? Os efeitos que essa expulsão iria começar a causar na terra. E sobre esses efeitos que iriam ocorrer na terra, que seriam então efeitos visíveis. A expulsão foi invisível, mas os efeitos seriam visíveis. Entender que efeitos seriam esses, nós entenderíamos o momento em que ele foi expulso. O momento em que ele foi expulso. E o que iria acontecer
a partir de então. Nós teremos vídeos à frente que irão explicar mais detalhadamente esse assunto. Mas o ponto é, o reino agiu. Cristo começou a atuar. E no momento que ele recebeu o poder, ele expulsou não apenas Satanás, esse dragão. O dragão simboliza, isso aqui é simbólico apenas. Simboliza que ele é devorador. Satanás e diabo significa que eles são, que Satanás é caluniador, difamador de Deus e um grande opositor. E os seus anjos foram lançados para baixo junto à terra. E o versículo 10, vamos voltar agora à leitura do versículo. E ouvi uma voz alta no céu dizer: agora se realizou a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então, a partir de agora, Cristo recebeu a autoridade sobre Satanás. A partir desse momento, eu gostaria que você entendesse. Eles foram colocados debaixo dos seus pés. Cristo no céu, o diabo e os anjos na terra, eles estão sobre a autoridade e debaixo dos pés de Cristo Jesus. Agora, você precisa compreender algo. Lucas capítulo 4, versículo 43, quando Cristo esteve na terra. Mas ele lhes disse: tenho de declarar as boas novas do reino de Deus também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Uma pergunta para meditação. Consegue entender o porquê Cristo se esforçava tanto, mas tanto, para declarar as boas novas do reino de Deus? Porque Cristo viajava centenas de quilômetros enquanto esteve na terra, antes de ascender aos céus, antes de se tornar rei do reino de Deus? Por que ele se empenhou tanto, mas tanto, na proclamação dessas boas novas, dessas boas notícias a respeito do reino de Deus? Porque ele queria informar para as pessoas o que o reino realmente faria em favor das pessoas na terra. Consegue compreender agora Mateus 6,10? A famosa oração do Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino? Por isso que Cristo incentivou as pessoas a pedir que o reino chegasse, a pedir que o reino viesse, porque quando o reino viesse, ocorreria isso que está na gravura, nessa gravura que você está olhando aí no vídeo. Satanás e os demônios sendo despejados para a terra. Eles estão sendo aqui, a partir de então, humilhados perante Deus. Eles não foram convidados a se retirar do céu. Eles foram expulsos de lá. E isso foi muito vergonhoso. Tão vergonhoso que a Escritura diz que ele veio do céu para a terra, cheio de ira, cheio de fúria. E isso iria resultar em algo. Então esse reino, quando Cristo disse: venha a nós o vosso reino, ele estava querendo incentivar as pessoas a pedir o reino para que ele executasse isso aqui. Essa ação por parte de Jesus Cristo. No momento